volta com o nosso Você Bonita e vamos já para o nosso quadro que é sucesso. Engordei na quarentena e agora? Nossa nutróloga, coach, lindíssima, que ela chega aqui, ela desfila. Doutora Liliane Oberman, bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, e você? Ainda bem que a gente já começa sentada e não precisa desfilar. Mas você tá sempre linda. Já, hoje a gente tem uma dinâmica aqui e daqui a pouquinho na mesa que está nos aguardando ali, que você vai ensinar muita coisa. Muitas coisas. O quadro tá muito legal tá hoje, né? imperdível. Por quê? Então, abrindo já, dentro do nosso quadro Engordei na Quarentena, hoje a gente tem um tema, que é o tema da compulsão, das pessoas, então, que desenvolveram algum tipo de compulsão durante este período e que, claro, o resultado acabou sendo negativo ou positivo na balança. E, né, a gente tem as duas análises. Vamos colocar, então, já para abrir para vocês entenderem o depoimento dele, que é funcionário público, do Renan Rocha, e ele também é telespectador do Você Bonita. Ele mandou mensagem pra gente e escreveu que queria uma ajuda, então tá aí, vamos ouvi-lo. Olá, boa tarde, doutora. Meu nome é Renan, tenho 38 anos. E com o início da pandemia do coronavírus, eu acredito que eu desenvolvi algum tipo de transtorno alimentar. Antes, a gente podia sair de casa, trabalhar, fazer alguma atividade, inclusive na academia. Com o fechamento das academias, eu comecei a ficar mais em casa e comecei a comer coisas não saudáveis, principalmente doces, balas, chocolate, pudim e sorvete. Então, o meu peso antes da pandemia estava em torno de 108 quilos. Agora, quando eu me pesei na semana passada, já estava em 116. Gostaria de saber se a senhora pode me ajudar. Renan, um beijo, obrigada. Ai, é muito bom poder ouvir e, assim, né, procurarem a ajuda. Vamos ouvir agora, então, antes de você nos dar já o panorama geral, a jornalista Tânia Amaral, que também nos procurou pedindo ajuda, e olha o relato dela. Oi, doutora. Meu nome é Tânia Amaral, eu tenho 33 anos e com essa questão, né, da pandemia mundial, eu tenho praticamente certeza que eu desenvolvi uma atenuação da compulsão alimentar. Eu tô comendo muita fritura, muito salgado. E nessa brincadeira eu engordei 5 quilos, né? Com o fechamento dos parques, eu tive que parar de fazer caminhada na rua, porque eu não sou muito adepta de exercício físico. O único exercício físico que eu gosto mesmo é essa questão de caminhar em parques, exercício ao ar livre, né? Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para melhorar essa condição, porque inclusive eu acabei de fazer um exame, tem umas 2 semanas mais ou menos, uma ultrassom abdominal, e apontou que eu tô com gordura no fígado. Acredito que deva ser por conta da fritura. E aí eu preciso de uma ajuda aí, né? O que seria ideal nesse momento para ajudar a contornar e controlar essa compulsão? Assim, emocionantes, e a gente percebe, né, no brilho dos olhos o pedido de ajuda mesmo, das pessoas querendo sair da situação. Que a situação ela é o cenário perfeito, tanto para uma pessoa desenvolver a compulsão, quanto para alguém que já teve ou tinha e estava sob controle e voltar. Porque, primeiro, em casa, que prazer que tem em casa. Claro que a gente está trazendo aqui todas as possibilidades de ressignificar tudo isso. Sem dúvida. Mas a pessoa, geralmente, em casa, ela tem a cozinha, o fazer comida, né, como a Tânia, não, eu só adoro fazer e faço massas e isso e aquilo, e fritura, ou mesmo o Renan, que deve estar trabalhando de casa, e aí não tem mais aquele tempo que ele fazia, que era o coffee do trabalho, agora é home office. Então a gente vai para o quê? Vai para um docinho. O doce e o estar em casa e a cozinha logo ali, tudo isso facilita muito, né? Mas é interessante a gente também deixar claro como que é um episódio compulsivo, né? Porque muitas pessoas falam que tem compulsão e
e de fato podem não ter, porque o que caracteriza são episódios que a gente chama de binge, onde as pessoas elas comem uma quantidade muito grande, variada, rápido. Ela não gostaria de estar assim, então ela gostaria de ter sob controle, mas ela come, ela sabe que não está certo, mas ela come. E tem que ter pelo menos 2 vezes por semana, por uns 3 meses, aliado a outros fatos. Então, toda essa nossa explicação não é para diagnóstico, é para um esclarecimento, para a pessoa buscar ajuda. A compulsão, ela tem que ser tratada do ponto de vista da alimentação, que é o que nós vamos mostrar também aqui, mas às vezes precisa de um medicamento, porque uma vez que entra nesse ciclo, e a gente tem arte para mostrar, né, esse ciclo vicioso, é como se fosse uma droga. Então, é bastante difícil. A pessoa sozinha, ela está ali naquele ciclo, rodando, ela sabe que está errada, ela quer ajuda, e a gente explicar, eu acho que vai ajudar bastante. Vamos colocar na tela, então, antes de irmos para a nossa mesa, que a gente vai ter uma dinâmica daqui a pouquinho com os alimentos. E até pensando agora, linkando com o que você está dizendo, algumas situações levam a uma abstinência. Quando a pessoa não se vê fazendo aquilo, ela realmente não consegue, né? Tem até o exercício que eu posso dar aqui, super simples, a pessoa que está em casa pode fazer. Você está respirando, eu também estou respirando, e a gente tem uma respiração tranquila, a gente nem pensa nela, certo? Certo. Então, ok, a gente respira e a gente não pensa sobre isso. Mas se eu pedir para você ou para qualquer um que está assistindo ficar 1 minuto sem respirar, claro, aquela pessoa não tem treinamento, né? Tem umas pessoas que têm treinamento. 1 minuto sem respirar, aquele desespero que você vai puxar o ar na sequência é exatamente comparado com a compulsão. O desespero da compulsão. Você respirar normalmente é como se fosse a pessoa que está comendo normalmente. E após uma apneia, após um período sem respirar, esse desespero do ar, que é contra a vontade, é parecido com aquele desespero do ataque à comida. Nossa, interessantíssimo isso. Vamos então analisar como você colocou, né, doutor? Olha lá na tela para vocês. Então a gente começa, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação de desespero. Então a pessoa está lá trabalhando, muita pressão, ou as contas chegando e está desempregada, ou assistindo notícia, ou seja, motivos para o desespero com a pandemia é o que não faltou. Então, o consumo de alimentos e o alívio, que é a setinha ali para a esquerda, faz com que esse desespero, esse mal-estar, ele reduza. E reduzindo, a gente reequilibra, né? Você tem a sensação, uma falsa sensação de que você reequilibrou. Porque o alimento, ele traz esse conforto. Sem dúvida. E com isso, a gente tem essa busca dessa experiência gratificante. Então, eu estava desconfortável, comi um bombom gostoso ou uma coxinha, e aquilo me deu uma experiência gratificante, porque a vida já não está mais gratificante. Então, a comida ganha um espaço muito nessa gratificação. Porém, essa experiência ela é repetida. Por quê? Porque essa queda do prazer, ela cai a substância. Então, de repente, eu comi aquilo tudo, meu organismo se encheu de neurotransmissores. De novo, né? Eu quero de novo, é igual uma droga. E como eu quero de novo, mal-estar, desespero, novamente o consumo. E aí, esse ciclo vicioso. Não dá nem para saber onde começa e já entendemos que se a gente não intervir, ele não termina. Exatamente. Já vou encontrar a doutora Liliane Opperman, aqui a gente tem algumas coisas interessantes, inclusive umas coxinhas, viu, meninos? Umas coxinhas, não sei porque ela tá aqui, mas vamos lá. E tudo que tá aqui pode. Tudo que tá aqui pode? Tudo que tá aqui pode. Então, tô achando que essa coxinha aí tem dica que deve ser saudável. Sem dúvida. Foi pensando na Tânia, né, que gosta de salgados, mas o Renan, que gosta dos doces. Aliás, a gente trouxe uma estratégia tanto para quem é mais do salgado, quanto para quem é do doce. Adorei. Mas a gente vai começar por aqui. Por onde você mandar. A gente pode começar, porque assim, as pessoas têm muitas dúvidas. E isso desde os nossos outros quadros, elas têm muitas dúvidas assim, como fazer o prato? Como montar o prato? Eu não sei o que comer, o quanto comer. Então a ideia é assim, a gente trouxe 2 tipos de pratos. Esse que está aqui já colocado, que ele é para ilustrar um lanche intermediário. Então no lanche intermediário, que seria, por exemplo, um lanche da manhã ou um lanche da tarde, a gente teria que ter um alimento energético aqui, um alimento construtor aqui, e um alimento regulador aqui. Então, por exemplo, uma fruta, por exemplo, uma granola. Vamos montar? Por exemplo, vamos pegar aqui. De manhã, acordei, eu quero tomar um iogurte. Então, vamos lá. Construtor. É um garfinho ali, hein, gente? É um garfinho.
Aí eu vou pegar a granola, que é o meu carbo. Essa granola é sem glúten, viu, Carol? Tá. Especialmente para você. E numa quantidade também adequada, claro. Cada um tem a sua Exatamente. quantidade. E um mamãozinho. Entendi. Aí, olha o que acontece quando a pessoa está bem nutrida. Então, a gente vem aqui nessa bocona, colocou, né, o carboidrato, a proteína e o alimento regulador, cheio de vitaminas. E ela vai ficar tão feliz. Olha a célulazinha aqui, ó. Tá brilhando. Ai, que legal. Esse aqui, ele é o nutrímetro. Tá. Então, quando está bem nutrida, a célulazinha fica, uau, Feliz. feliz, entendeu? Muito bem. Agora, por exemplo, a gente pode colocar aqui o prato de refeições principais, que as pessoas também têm dúvidas, né? Por exemplo, Pode levantar. na hora do almoço, hora do jantar, quanto que é de salada. Lembra a gente mostrando tantas vezes aqui aquela nossa saladona, que vamos resgatar, Vamos. que aí fica muito prático. Então, a gente pega um prato, divide ele no meio. Tum! Metade você vai colocar a proteína e o carboidrato. E a outra metade, a salada, os legumes, tudo que é colorido, Tá certo? bom, certo. Então, um prato aqui, vamos pegar, por exemplo, uma batata doce, beleza? De energia? Bom. Batata doce aqui. Construtores, vamos, por exemplo, pegar o franguinho? Franguinho. Um franguinho. Vamos pegar um grão? Que o grão também é construtor, né? A gente fala tanto pro pessoal que são veganos. Ó, vamos pegar ervilha. Ótimo. Que aí a gente está agradando os carnívoros e os veganos. Reguladores. Então, a gente vai pegar, por exemplo, a couve-flor, verdinho. E é interessante quando a gente fala de cores variadas, justamente para que a gente tenha todas as vitaminas, né? Tá. Por isso são os reguladores. Vamos pegar aqui, ó, um repolhinho. Não, vamos pegar esse aqui que é para ficar roxinho. Tá. Berinjela. Berinjela. E vamos pegar aqui A saladona, né? O alface lá. o alface. Pronto. Doutora Juliana não pode esquecer da salada. Não, se eu esquecer da salada, minha filha, é porque a coisa já tá no alvar. E aí Adoro. a gente também Montamos. vai nutrir e ele vai ficar feliz, a célula vai ficar maravilhosa. Tá, agora a minha pergunta é o seguinte. Com a tal da ansiedade que leva à compulsão, que é o nosso assunto, determinado momento que você acaba o prato, então que você comeu isso tudo que você colocou aí, vai ter gente que vai dizer assim, Noeli já tá fazendo assim, sabe minha pergunta. Continuo com fome ou continuo com compulsão, com vontade de comer. E aí? E aí que eu trouxe a escala da fome para explicar o que é fome real e o que é vontade de comer, o que é ansiedade. A gente trouxe uma arte, tá no PowerPoint. Aí na tela pra escala vocês. da fome. Tá. Vamos pegar lá no número 5. O número 5 é quando a gente não está pensando em comida, certo? Mas, porém, se já tem um tempo que eu não estou comendo, dali umas 2 horas eu começo a sentir fome, que é o ponto 4, Tá, certo? certo. Se eu não comer, eu vou pro ponto 3, que é bastante fome, estômago roncando. Quando eu como no verdinho, eu consigo ficar só nesse pratinho que a gente mostrou. O problema é quando eu espero muito tempo e fico fazendo outras coisas, aí eu vou comer lá no vermelhinho, ó, no número 2, muita fome irritada, ou já sentindo fraqueza no número 1. Entendi. Aí eu vou comer rápido tudo isso e não vou ter tempo de perceber o que? A saciedade, que é o contrário, a gente vai descer a escadinha. Então, a gente tem ali o número 7, que é ligeiramente desconfortável. Então, eu comecei a comer, já tô sentindo já que encheu. Tá. Mas a comida tá boa, né? Tá pago, né? Pedindo iFood, tem que comer tudo, porque tá pago, aquela história aquela toda. história, paguei e tal. Pô, gente, pode guardar e comer no dia seguinte. Pode, né? pode sim. Aí eu vou parar ou no cheio, ou no muito desconfortável, ou assim, passando até mal, né? Porque algumas pessoas, elas têm uma compulsão que é freada só quando não tem mais jeito, quando não cabe, começa a passar mal. Entendi. E aí, quando as pessoas transitam nesses extremos, nos vermelhinhos, é quando elas correm o risco de engordar, de ter compulsão, de ficar, né, num erro alimentar, num ciclo vicioso. Ficando ali nos verdinhos, no mais central da fome, é a fome real. Não é a fome psicológica, não é a vontade de comer. Por que eu me identifiquei com toda a questão? Com a mudança dos nossos dias, logo, né, no início da pandemia, claro, a nossa recomendação era de estarmos trabalhando e ficarmos durante, né, no trabalho aqui, na emissora, um tempo menor, para a gente
retornar para casa logo após o trabalho e super eficiência, estamos conseguindo. Eu estava voltando para casa para almoçar. E esse pedacinho de meia hora, 20 minutos da saída, acabar o programa até a minha chegada, descontrolou tudo o que eu estava acostumada, que é sair do programa e almoçar no meu camarim. Sendo que aí comia mais... Aí tá em casa? Aí você fala, mas tá bom esse franguinho, pegar mais um pedacinho do franguinho. E parece um franguinho inofensivo, só que se você passar do ponto, ele vai continuar passando em calorias. O que eu fiz? Ai, rapidinho, já voltei a trazer minha marmita. Chego no meu camarim, faço a limpezinha bonitinha com o meu álcool 70. E a minha marmita é aquela. Acabou? Acabou. Olha, uma outra sugestão Gostou seria... do meu exemplo? Tô dentro, tô igual todo mundo. Amei a sua sugestão e tem uma outra ainda que seria, traz a sua salada, come aqui, bonitinho, que aí quando você chegar em casa, você consegue comer só o pratinho principal quentinho, não precisa contar no micro-ondas, a marmita. Entendi. Entendeu? É uma boa ideia Uma também. boa ideia. Come só o saladão chamado, dá aquela saciada. Uma boa ideia também. Interessante. Diretora, repita, por favor. Vamos lá, Glaucia quer que você ensine, nós vamos botar a receitinha na tela, vai estar lá no nosso Instagram. Vamos mostrar então, olha isso aqui, gente. Coisa mais linda, né? É pra eu comer, né? Esse é pra você comer. Ótimo. Esse é a clara. Esse potinho inteiro são só 3 claras. Tá. 3 claras batidas com adoçante, limãozinho espremido e raspas de limão para dar esse toque gastronômico. Nossa, essa que coisa delícia. gourmet. Então, se são 3 claras, tudo isso aqui tem 60 calorias. Exatamente. Aí põe um moranguinho, se você quiser, para ficar mais gostoso ainda, para ficar assim, o Nossa, meu bom. chantilly, entendeu? E, Nossa, foi bom, hein? e com o moranguinho não chega a 100 calorias. Então você tem uma mega sobremesa. Isso porque isso aqui dá para umas 3 pessoas. Só isso que você pegou, a gente não tem nem 50 calorias. E como é que a gente guarda? Deixa na geladeira? Exato, deixa na geladeira para poder dar essa consistência mais durinha, né? Parecer um flan. Ou então consome imediatamente após bater. Mas na geladeira, aí a gente tira, põe na mesa, serve, todo mundo fica feliz. Menina, E come doce, só que não engorda. muito bom. Eu sou do doce. Eu sei que você é do sal. Não, mas tá bom. Mas tá muito E gostoso isso assim aí. como a Tânia, Vamos a lá. gente também trouxe as coxinhas. Tá. As coxinhas funcionais, que a massa é batata doce, farinha de arroz, chia, esse pretinho com gergelim que é colocado em volta, né? Logo depois que você finaliza, a gente trouxe 2 modelos. Um para vegano e um para quem come frango. Legal. No para quem come frango, no final, esse mais moreninho, é porque você coloca a gema, passa assim por cima da chia e ela fica assim. Na massa vai o frango também, não só no recheio. Na massa vai a batata doce, vai o frango e vai a farinha de arroz. Qual que é o segredo? Depois que fizer toda a massa, e depois a gente vai colocar a receitinha, Vai estar lá no Instagram. põe na geladeira para endurecer. Depois de uma meia hora, pega de volta para moldar e colocar o recheio. Entendi. Que é o franguinho com ricota light, ou pode ser também o cottage light. Bom, hein? Qual a diferença para vegana? A vegana não vai ovo, não vai ricota, vai tofu e o recheio é escarola. Nossa, que Mas delícia, escarola. super sou doida da gostosa. escarola. Eu vou provar isso tudo aí também. Feita assada. Ela Tá. pode ser feita assada ou na air fryer. Ou na air fryer. Então é assim, é o salgadinho, teoricamente frito, só que não engorda. E aí você vai comendo de pedacinho, mastiga muito, dá valor para aquele momento, porque também quando acabar, acabou. A dica é faça, congele e tire um de cada vez para colocar no forno, porque senão a gente coloca tudo. E aí come né? tudo. Exato. Doutora, nós temos 1 minuto e meio para falar do tamanho das colheres. É que o tamanho é tudo, né? Aqui a gente falou só de qualidade, mas não adianta, por exemplo, a pessoa que vai comer 2 colheres de chá de arroz, que é uma medida, a gente está falando de medidas. Ou 1 colher de sopa cheia. Tá. Não, ela lê a dieta, ela entende que as colheres, é como se na pessoa não existissem a colher de sobremesa, a colher de chá e a colher de café. É como se existisse só a de sopa. Só de sopa, entendi. Então tudo ela faz com essa. Vou pedir, doutora, para você deixar do ladinho, só para os meninos mostrarem. Perdão. Para a gente ver a diferença do tamanho. Café, chá, sobremesa, café, sobremesa, chá e sopa.
E também as xícaras, quando a gente pega medidas, eu vou tomar uma xícara de leite, ou uma xícara de café. Essa é de café, essa é de chá. A diferença é que essa dá 150, 200 ml, essa é em torno de 50, no máximo 100 ml, dependendo do tamanho. E vai fazer toda a diferença, né, gente? Olha, o lance é o seguinte, doutora, muito obrigada sempre. Não é fácil. Tá todo mundo com as suas dificuldades de tudo que a gente está vivendo. Mas tem coisa que só depende da gente. Só depende da gente. Respira fundo e vamos, né? Respira fundo, saiba que existem 1000 motivos para desistir, existem muito mais de 1000 para você recomeçar, é verdade. Se olhar. É verdade. E é isso, aproveitar a quarentena para ser mais saudável. Por que não? Doutora Liliane Opelman, você encontra no Instagram, @doutora por extenso Liliane, tudo junto, @doutora por extenso Liliane, para saber mais. Vejo vocês amanhã.